Oi, turma! Hoje vamos abordar o assunto sobre protocolos da camada de transporte, nomeadamente o TCP e o UDP. Então, a camada de transporte, ela fornece uma comunicação lógica entre processos de computadores diferentes. Então, quando você considera a comunicação entre dois dispositivos, a informação ela é gerada lá na camada de aplicação, mas quem vai permitir que essa informação seja levada do seu processo até o processo de destino é a camada de transporte, ok? Então, claramente aqui nós temos que os protocolos de transporte eles são executados apenas nos sistemas finais, ou seja, nos computadores ou dispositivos que estão na borda da rede, né? O que a gente estudou no início do curso. Então, temos um lado o transmissor, que é quem envia as mensagens, né? Nesse caso, ele tem a capacidade de fragmentar essas mensagens, se for necessário, né? Em vários segmentos, por isso que chamamos segmentos de transporte, e esses segmentos são repassados para a camada mais abaixo, que no caso é a camada de rede. Ainda temos um lado receptor, que é quem vai receber as mensagens, né? Esses segmentos, né? que são enviados pelo transmissor. E aí esse receptor ele vai remontar, né, esses vários fragmentos, esses vários segmentos na realidade, para formar a mensagem como um todo, a mensagem completa que veio lá da camada de aplicação. Então, quando ela vai recebendo essas mensagens e remontando, ela vai repassando para a camada de aplicação no destino, ok? Lembrando que os roteadores ou qualquer sistema intermediário que esteja aqui no núcleo da rede, né, normalmente não implementam a camada de transporte nem a camada de aplicação. Então, geralmente são dispositivos que implementam apenas até a camada de rede. Então, a camada de transporte, ela provê um serviço de transferência que ele pode ser ou confiável ou econômico, independente da infraestrutura de rede que esteja sendo utilizada entre as partes comunicantes, ou seja, os computadores que estão na borda. Okay? Então, na camada de transporte não há preocupação por qual caminho a informação vai fluir, por quantos roteadores a informação vai passar. Ela simplesmente é enviada do processo A em um host para um processo B em outro host. O caminho, isso vai ser determinado na camada de rede de acordo com os roteadores. Então, aqui na camada de transporte essa decisão não é tomada. Então, nós temos aqui dois tipos de serviços que são oferecidos aqui na camada de transporte. O primeiro deles a gente elenca como o que é orientado à conexão, certo? Que é o que nos dá a entrega confiável e de forma ordenada. E aqui é representado pelo TCP, né? A sigla TCP tem a tradução de Transmission Control Protocol, que seria o protocolo de controle de transmissão, ok? Então ele tem a capacidade de fazer a entrega confiável com base nos quadros de reconhecimento, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente em detalhes como é que isso funciona. Então, basicamente, o envio de uma mensagem, ela é sempre confirmada com o retorno de quem recebeu, ok? E a entrega ela é ordenada porque o TCP ele precisa remontar os vários segmentos que foram fragmentados, né, conforme a gente viu no slide anterior. Então, tem que ser mantida a ordem dessas mensagens para que a mensagem ela possa ser remontada por completo, né, sem faltar nenhum pedaço. Além disso, o TCP ele tem um setup de conexão, geralmente chamamos de apresentação em 3 vias, né? E basicamente é o estabelecimento da conexão. Então, quando algum dispositivo via socket quer se comunicar, ele basicamente precisa estabelecer esse setup. Esses são feitos em 3 vias, que nós vamos ver como é que isso funciona nesta aula. E após esse setup é que a comunicação de fato pode ocorrer. Essa comunicação na realidade seria a troca de dados e informações que forem gerados na camada de aplicação. E além disso, o TCP também provê, né, o controle de congestionamento e de fluxo. Aqui nada mais são do que mecanismos para tentar reagir a falhas ou perdas de mensagens, né, de fragmentos na rede. Okay? Vamos ver também detalhes desses algoritmos, desses mecanismos. E o outro tipo de serviço provido aqui na camada de transporte é o não orientado à conexão. Neste caso, nós estamos representando aqui pelo UDP, que é o User Datagram Protocol, que seria o protocolo de datagrama do usuário.
Tá? Então, ele, diferentemente do TCP, ele não tem uma entrega confiável e também não se preocupa com a ordenação das mensagens. Neste caso, qualquer mensagem que é enviada para um destino, ela simplesmente, se chegar, ok, se não chegar, está perdido. Não há nenhum mecanismo para tentar recuperar essa mensagem, não há qualquer confirmação de que essa mensagem chegou com sucesso ou não. Tá? Por isso que nós dizemos que é o melhor esforço, né? Na verdade o melhor esforço vem do termo best effort, né? Do inglês, é o melhor esforço sobre IP. Né? Lembrando, datagrama é da camada de rede, né? Lá do IP. Então, aqui faz o possível, né? Se a rede está congestionada, as mensagens vão sofrer com esse congestionamento. Se a rede está livre, as mensagens vão poder fluir, né? Sem sofrer possivelmente qualquer congestionamento na rede. Ok? Então, aqui a comparação seria: o TCP ele é confiável, pelo fato de trazer o mecanismo de confirmação das mensagens, e o DP seria o econômico, pelo fato dele não ter um setup, ok? Ele não faz nenhum setup, e também não ter nenhuma confirmação de mensagem, ele simplesmente envia a mensagem. Então, ele acaba sendo mais econômico porque ele não perde tanto tempo fazendo setup de conexão, controlando o fluxo, congestionamento e etc. Entretanto, é importante frisar aqui que a camada de transporte, mesmo quando se usa o TCP, ela não provê nenhuma garantia de atraso máximo. Ou seja, se formos utilizar o UDP ou o TCP, a gente não tem como dizer que aquela mensagem vai se atrasar até no máximo 30 milissegundos, por exemplo. Né? Não há nenhuma garantia nesse sentido, ok? Mesmo tendo essa questão da confiabilidade. A confiabilidade é um mecanismo de tentar entregar as mensagens sem erros. É essa a ideia. Não é garantir que essa mensagem vai ser entregue com sucesso ou garantir que ela não vai ter atraso na rede. Ela pode ter atraso sim, porque lembrem, nós estamos fazendo a comunicação processo a processo, de um computador para outro. Então, como não há aquela preocupação com a infraestrutura da rede, pode ser que algum roteador no meio do caminho possa estar ocorrendo algum congestionamento. Algumas mensagens comecem a ficar retidas na fila daquele roteador. Então, o protocolo, no caso aqui o TCP, o protocolo de transporte, não tem nenhum controle quanto a esse congestionamento. Se atrasar num roteador, atrasou. Paciência, não há como ter essa garantia desse atraso, ok? Também não há como garantir uma largura de banda mínima. O que significa? Dizer que vamos garantir uma determinada taxa de transmissão para aquelas mensagens serem entregues. Não, isso não ocorre no protocolo de transporte, na camada de transporte, ok? Isso é feito em outros mecanismos, como na camada de rede ou até mesmo na camada de enlace, que não é o objetivo aqui da camada de transporte. Então, falando aqui do endereçamento, basicamente quando dois processos precisam trocar informações, eles vão utilizar sockets, como a gente viu na aula passada. Então, o socket nada mais é do que estabelecer essa comunicação entre os dois processos, indicando qual é o IP de destino, né? No caso, qual seria o NSAP, né? Que é o ponto de acesso de serviço de rede, que é o endereço IP, basicamente, né? Conforme a gente viu nos exemplos da aula passada. E precisamos também indicar qual é o número da porta. O número da porta é indicado aqui pelo TSAP, né? Que é o ponto de acesso de serviço de transporte, ok? Então essa porta, como eu havia falado para vocês, ela tem uma faixa muito grande em que você pode criar sockets desde a porta 0 até a 65.535. Na realidade, a gente não utiliza a porta 0, a gente começa utilizando a porta número 1, ok? A porta 0 ela é reservada pelo sistema. Então, cada IP ele pode abrir até 65.535 portas, sejam elas tanto o UDP quanto o TCP. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode abrir a porta 22, por exemplo, TCP, e também a porta 22 UDP, ao mesmo tempo na mesma máquina. Você não pode abrir duas vezes a porta 22 se ela for TCP, ok? Então, na prática, a gente tem 65.535 portas para TCP e 65.535 portas para UDP, ok? Então,
temos esta liberdade de escolha de portas. Claro que isso é limitado a um endereço IP. Se você tem uma máquina que possui mais de um endereço IP, você tem a capacidade de utilizar a quantidade de IPs vezes a quantidade de portas, ok? Que é uma coisa muito comum em redes grandes, né? Exemplo da própria UFRN, que normalmente quando a gente está dentro da rede, a gente está por trás de uma rede interna em que a gente usa IPs, que a gente chama IPs privados, né? IPs de uma rede interna. E quando a gente vai acessar a internet, todos os nossos endereços, todas as nossas comunicações, elas derivam, ou convergem no caso, para um único IP, certo? Claro que com portas diferentes, né? Então, teoricamente, esse IP que sai o nosso tráfego, é o IP que vai dar as caras na internet, por assim dizer, ele está limitado nessa quantidade de portas, 65.535 portas, ok? Também, como eu já havia falado na aula passada, algumas portas elas são consideradas de serviços essenciais, ou as portas well-known, né, ou bem conhecidas, por assim dizer, que são as portas que são abaixo da 1024, ou seja, da 0 até 1024, que são os serviços mais comuns que rodam nas redes, né? E aqui tem alguns exemplos, né, como o SSH, que roda na porta 22 TCP, o SMTP, que é o protocolo de envio de e-mails na 25 TCP, o DNS, que resolve os nomes, né, na internet, na porta 53 UDP, e o HTTP, né, na porta 80 TCP. Ok? Então, normalmente essas portas a gente evita utilizar quando vai construir ou desenvolver alguma aplicação de rede. Claro, usando sockets, né? Então, pode ser que se você não tiver nenhum serviço HTTP rodando na sua máquina, você pode utilizar sim a porta 80 TCP sem prejuízo, ok? Mas é importante ter noção de que essas portas são reservadas e alguns provedores gostam de bloquear essas portas para você prover qualquer serviço nelas. Elas meio que reservam essas portas para efetivamente esses serviços essenciais, ok? Então, iniciando aqui pelo protocolo UDP, que é o protocolo mais simples, nós vimos que ele é não orientado à conexão, ou seja, não há um estabelecimento de um setup, né? A conexão ela não é feita, na realidade, quando o cliente se conecta, entre aspas, se conecta ao servidor, ele só vai fazer o envio da informação. Não há um setup, não há uma confirmação, não há um encerramento. Manda a informação, se chegar, chegou, se não chegar, está perdida, ok? Então, por isso que a gente diz que ele faz o melhor esforço, né, o best effort sobre o IP, né, não há nenhuma garantia de entrega, nenhuma confirmação de mensagem. Entretanto, se uma aplicação for implementada utilizando sockets UDP, os segmentos eles podem ser perdidos e chegar fora de ordem, diferentemente do TCP. E se for necessário fazer algum tratamento para essa questão de, eu perdi uma mensagem, eu preciso ter uma indicação de que essa mensagem foi perdida, ou então de que a mensagem chegou fora de ordem, eu preciso ordenar para entregar para a camada da aplicação, isso vai ter que ser feito pela própria aplicação que está sendo desenvolvida, ok? Então o protocolo UDP, ele é mais simples, acaba sendo mais econômico, porque ele envia menos mensagens de controle na rede, né? O controle seriam as mensagens para estabelecimento ou encerramento da conexão, ok? Mas acaba tendo essa desvantagem de você, se precisar desses recursos de confirmação e de ordenamento das mensagens, ordenação das mensagens, você precisa implementar isso manualmente na própria aplicação, ok? Entretanto, apesar do UDP ele ter um recurso de verificação de integridade das mensagens, né, que é o checksum, isso aqui basicamente acaba não sendo utilizado para os fins que são realmente necessários. Então você envia uma mensagem, né, e a mensagem, se ela chegar perdida ou alterada, mesmo que o dispositivo faça a verificação da integridade, ele não vai lhe confirmar ou não vai lhe dizer que essa mensagem chegou com erro. O máximo que ele pode fazer é ver que a integridade foi violada daquela mensagem, né? Ele computou a quantidade de bits que recebeu e não confere com o que veio no cabeçalho da mensagem, e aí ele pode descartar, ok? Mas não vai lhe avisar, né? Não há nenhum mecanismo de reconhecimento ou de confirmação ou de não confirmação, né? Que seria o reconhecimento negativo, que essa mensagem veio com erro. Então cabe à aplicação, como eu acabei de falar, implementar esse recurso, ok?
Então o DP, apesar de ter essas desvantagens, ele é comumente utilizado em aplicações, por exemplo, onde o volume de dados, né, que é trocado entre a origem e destino é pequeno, né, pequenas mensagens, ok? Em que não há nem sempre há necessidade de você controlar se essas mensagens foram recebidas corretamente. Então temos aqui alguns exemplos como o protocolo DNS, que é o protocolo de resolução de nomes. O DHCP também é um outro exemplo, aquele que distribui os IPs automaticamente em uma rede, entre muitos outros. Também temos aplicações, né, como áudio e vídeo, em que elas não exigem essa confiabilidade, né? A gente utiliza o DP para transmissões multimídia, que é justamente para evitar a questão dos atrasos nas mensagens, porque o TCP, como ele faz o controle de congestionamento e tem a questão do setup da conexão, ele acaba colocando as mensagens na fila, certo? E se você utiliza o TCP para essa parte de transmissão de multimídia, você vai ter muitos engasgos na sua conexão e de repente quando o buffer descarrega toda a informação, você vai ver a pessoa, por exemplo, numa videoconferência super acelerada ou a voz toda aquela super rápida, né? Que acaba sendo até engraçado, né? Aquela voz que descarrega assim tudo de uma vez, certo? Então, esse tipo de situação não é desejável, por isso que se recomenda o uso do UDP nesses casos de transmissão multimídia. E também aplicações onde o atraso é sensível, né? Por exemplo, se vamos considerar aplicações em redes industriais, né, em que demandam comunicação de tempo real com o menor atraso possível, o UDP é mais indicado, justamente por esse fato dele não ter nenhum buffer, não ter nenhuma fila, né, nenhum controle de congestionamento. Simplesmente a mensagem vai ser enviada. Se ela chegar, ótimo, né? Agora ela vai chegar, entre aspas, o mais rápido possível, ok? Não vai ter, teoricamente, não vai ter nenhuma interferência de filas ou de atrasos, como acontece com o TCP, ok? Então aqui nós temos um exemplo, né, de um segmento UDP, né? Ele é bem simples mesmo, né? Nós temos a porta de origem, a porta de destino, qual é o tamanho desse segmento e o número de integridade, né? Aqui é onde vai ser inserido o cálculo da integridade e a parte de dados. Lembrando que todo este segmento ele vai encapsulado dentro de um datagrama IP. Aqui temos a área de dados desse datagrama e o cabeçalho. Não vou apresentar detalhes desse cabeçalho IP agora, porque a gente vai estudar isso em outra oportunidade. Ok? Então, aqui, como eu digo, a porta de origem e destino, elas definem efetivamente de onde vai e para onde vai, né, ser estabelecido o socket. O tamanho desse quadro, conforme eu falei, ok? O número da integridade e os dados efetivamente. Então, passando aqui para o estudo do protocolo TCP, que ele é um pouquinho mais, tem alguns detalhes a mais do que o UDP, como controle de congestionamento, controle de fluxo, né, que a gente vai ver aqui em detalhes. Ele foi projetado, como a gente viu, para prover uma transmissão confiável de fluxos de bytes, né, de segmentos, né, de um processo a outro processo, ok? Então ele implementa todos esses mecanismos que eu acabei de falar, controle de erros, de fluxo, de congestionamento, ok? Mas aqui fica a pergunta, né, o que seria então uma transmissão confiável? Então, na realidade, a transmissão confiável é aquela transmissão que é livre de erros, tá? Então, o TCP ele tem a capacidade de detectar os erros em uma transmissão e também, ou também, no caso, fazer uma confirmação da entrega, se a entrega foi bem sucedida, ok? Então, essa detecção ou confirmação, ela é feita por meio do envio dos quadros de reconhecimento. Esses quadros de reconhecimento são aqueles acknowledge, né, que a gente conhece, os ACKs. E existem dois tipos de reconhecimento, o reconhecimento positivo, que é o mais comum, e o reconhecimento negativo, tá? O reconhecimento positivo basicamente é um dispositivo cliente enviou a mensagem para um servidor e esse servidor, ao receber essa mensagem, ao verificar que essa mensagem foi recebida com sucesso, vai enviar esse quadro de reconhecimento para o emissor, né? O cliente que enviou a mensagem. Para quê? Para que esse cliente saiba que a mensagem foi enviada com sucesso, ok? Então é uma forma de confirmar que aquela mensagem foi realmente entregue sem nenhum problema. Entretanto, nesse modelo de reconhecimento positivo, é determinado um tempo para receber essa confirmação. Então, se o cliente enviou o dado
para o servidor e o servidor deixou de responder durante aquele intervalo, deixou de enviar o reconhecimento durante aquele intervalo, o cliente vai assumir que houve um erro também. Então ele vai, nesse caso, retransmitir a mensagem, ok? E o reconhecimento negativo é aquele que o receptor, ou seja, quem recebeu a informação, avisa explicitamente que houve um erro. Então, na realidade, é assim, eu recebi a mensagem, eu, servidor, verifico a integridade da mensagem. Houve algum erro, a mensagem está com algum bit adulterado, eu mando imediatamente para o emissor um aviso, né, um NAC, né, um reconhecimento negativo, um negative acknowledgement, avisando a ele, aquela mensagem está com problema, me manda de novo, certo? Então ele vai, o emissor vai de novo retransmitir essa mensagem. Então aqui nós temos vantagens e desvantagens de uso do positivo e do negativo. Do positivo, a vantagem é, você mandou a mensagem e logo ela vai confirmar que se deu sucesso. Entretanto, se ela não deu sucesso, você vai ter que ficar esperando um tempo até receber essa confirmação, ou nunca receber, né, para poder decidir que vai retransmitir depois. Então tem esse atraso aí que fica esperando. Já o negativo, você é logo avisado de que a mensagem deu errado. Porém, você está enviando mensagens na rede novamente, ou seja, você está injetando mais tráfego na rede. Mais tráfego na rede implica, em alguns casos, mais congestionamento. Ok? Então acaba tendo essa desvantagem. Um é mais rápido para confirmar, o outro é mais rápido para dizer que está errado. Ok? Então o NAC é mais rápido para reagir a perdas, mas acaba gastando mais tráfego na rede, mais volume de tráfego. Já o outro é mais interessante para confirmar assim que a mensagem chegou com sucesso. Ok? Então este é um exemplo, né, de um segmento TCP. Percebam que ele é bem mais completo, com mais informações do que o UDP, ok? E nós aqui temos também porta de origem e destino. Entretanto, nós temos números de sequência e números de acknowledge, que é para fazer justamente o controle da sequência das mensagens e o controle das mensagens de confirmação. Então é por meio desses números aqui que o TCP consegue fazer o controle de congestionamento, controle de erros, controle de fluxo. Ok? Temos também aqui o tamanho do cabeçalho. O Code Bits é uma área muito importante aqui do datagrama do segmento TCP, porque a informação que vem dentro desse Code Bits indica qual é o tipo de mensagem deste segmento. Ok? Então, nós temos, por exemplo, códigos que podemos colocar aqui dentro desse Code Bits, como o CWR e o SE, em que indicam controle de congestionamento. Então são mensagens para enviar para os destinos, né, os emissores no caso, para realizar algum controle de congestionamento. Temos também o RG, que seria de urgente, né, uma indicação de que essa mensagem no campo de dados tem alguma parte que é urgente de ser entregue, ou seja, ela tem que ser processada primeiro. O ACK, que seria a indicação de que este segmento aqui é um quadro de reconhecimento, ok? Temos também o PSH. Então o PSH é um quadro de um segmento de dados efetivamente, ou seja, quando nós temos um PSH, indica que aqui estamos transportando alguma informação lá da camada de aplicação, ok? Diferentemente por exemplo, do controle de congestionamento ou do ACK, ok? O outro Code Bits aqui, o RST, que seria o reset, né, para reiniciar aquela conexão. Então, como aquela conexão ela foi estabelecida em algum momento, ela pode precisar ser encerrada abruptamente. Temos ainda essas duas últimas Code Bits, que são extremamente importantes para o TCP, como o SYNC, né, que seria de sincronização. Na realidade, ela é utilizada para iniciar uma conexão TCP, que nós vamos ver mais adiante, né, que ela é utilizada para fazer aquela apresentação em 3 vias, né, para estabelecer o setup da conexão. E o Code Bits FIN, né, FIN de finalize, né, que é justamente para finalizar uma conexão. Há uma diferença entre o RST e o FIN. O RST, ele encerra aquela conexão abruptamente. É como se fosse bater uma porta, né, na cara da pessoa. Fecha aí, bum, bateu a porta. O FIN já é uma forma educada de fechar essa porta. Então, ela é feita em 4 vias, né? O cliente inicia esse processo,
manda para o servidor dizendo, ó, servidor, eu gostaria de fechar a minha porta. E aí o servidor vai responder dizendo, então vou fechar também a porta aqui pelo meu lado. Ok? Mais ou menos seria essa analogia. Então, o fim a gente utiliza para encerrar a conexão de forma educada. O RST seria de forma abrupta. Ok? São essas pequenas particularidades aqui. Então, continuando aqui no cabeçalho TCP, temos também o tamanho da janela. O tamanho da janela nada mais é do que a capacidade de transmitir mensagens em paralelo. Ok? Então, vários segmentos em paralelo. Então, normalmente o TCP, quando começa uma transmissão, ele começa com a janela de tamanho 1. O que isso significa? Que ele manda primeiro um segmento TCP e espera uma confirmação, espera um acknowledge. Então, se tiver sucesso, se esse acknowledge chegar, então eu posso dobrar o tamanho da minha janela. Então, eu passo a enviar 2 segmentos de transporte por vez e depois eu espero 2 acknowledge, né? 2 reconhecimentos, ok? Depois, se eu tiver esses 2 acknowledge com sucesso, eu dobro novamente a janela, né? O tamanho da janela. Vamos para 4, né? É exponencial. Então, aí eu mando 4 segmentos e vou esperar os 4 acknowledge ao mesmo tempo. Depois eu dobro para 16. E aí 16, eu vou mandar os 16 segmentos e espero os 16 acknowledges, ok? Então esse é um recurso que permite otimizar as conexões, enviando várias mensagens em paralelo. Então isso é definido aqui nesse tamanho da janela, ok? Depois temos aqui o ponteiro de urgente, né, que é aquele, o RG que eu acabei de falar aqui para vocês. Se o code bits vier com a flag URG, vai ser consultado este campo aqui, que aqui ele basicamente indica quantos bytes na área de dados, né, são urgentes. Ou seja, normalmente é desde a posição 0 até um limiar aqui definido, né, vamos dizer até 100 bytes, por exemplo. Okay? Do 0 até o 100, então ele pode considerar como urgente. Do 100 em diante, ele pode considerar como dados normais. Okay? O campo de opções ele é opcional. Ok? Então, como eu estava falando aqui para vocês agora da parte de dados, né? Uma parte aqui representada em rosa é dedicada à parte de dados urgentes. Ok? O campo de opções é opcional, né? Normalmente não é utilizado, mas pode ser utilizado para alguma função adicional que seja implementada pelo desenvolvedor. Mas, normalmente, como usuário, a gente não mexe nisso. E a parte de dados, que é efetivamente onde é carregado o dado que vem lá da aplicação. Certo? Bom, como é que é feito o estabelecimento de uma conexão TCP? Conforme eu tinha dito para vocês, ela ocorre em 3 vias, né? O three-way handshake. Mas para que esse handshake ocorra, essa apresentação em 3 vias ocorra, é necessário que exista um servidor, né, que esteja escutando ou aceitando conexões, né, em uma determinada porta. Aí o cliente ele vai lá, tenta se conectar nessa porta, e quando ele está tentando se conectar, ele está se apresentando, ele está iniciando essa apresentação em 3 vias, esse three-way handshake, ok? Então, basicamente, o cliente ele vai enviar um segmento TCP com a flag SYN, conforme eu expliquei agora há pouco. O servidor vai receber essa mensagem e vai responder com uma mensagem juntando duas flags, né, 2 code bits, que é o SYN mais ACK, ou seja, dizendo que quer se conectar também e confirmando essa tentativa de conexão do cliente. E por fim, o cliente acaba dizendo que quer se conectar, né, confirmando esse sim do servidor. Então eu faço sempre uma analogia que basicamente o cliente chega para o servidor e diz assim para ele: oi, eu quero me conectar. Né? Então ele mandou um sim para o servidor. E aí o servidor vai responder: oi, então vamos nos conectar. Certo? Então o sim e o ACK é dizendo isso. Oi, então vamos nos conectar. E daí o cliente vai então dizer: agora então vou me conectar. Então ele manda essa confirmação. Então são essas 3 vias que acontecem antes de qualquer comunicação processo a processo. Isto apenas no TCP, ok? No UDP não temos nada deste procedimento. Então, para ilustrar um pouco do funcionamento do three-way handshake, nós temos aqui ilustrado um cliente se comunicando com o servidor, né, estabelecendo esse reconhecimento em 3 vias. Então, o cliente vai enviar uma flag SYN, né, dentro daquele cabeçalho do segmento TCP que acabamos de ver, e vai preencher como número de sequência, né, um número aleatório. Neste caso, ele escolheu 8000, certo?
Não há uma regra para definir isso no setup da conexão, então o cliente escolhe isso de forma aleatória, envia para o servidor e quando o servidor responde, ele vai responder com sim mais ACK, mas neste caso ele vai colocar como número de sequência um outro número aleatório, ok? Neste caso ele sorteou 15.000, mas o número de sequência é indicando que o cliente, no caso o servidor vai mandar para o cliente essa informação aqui, então ele vai indicando que o cliente tem que enviar na próxima vez a mensagem 8001, né, com a sequência 8001. Então ele envia, o cliente recebe, só que como isso aqui é o setup, não está ocorrendo efetivamente esse envio da 8001. O que o cliente vai fazer? Ele vai enviar o acknowledge, mas neste caso com o mesmo número de sequência do SYN, né, que ele iniciou a conexão, só que confirmando aqui o número de ACK, que é o número de sequência do servidor, daquela mensagem do servidor, mais 1, ou seja, 15.001, que seria para indicar para o servidor que ele deveria mandar na próxima resposta o 15.001, mas isso não vai ocorrer. Por quê? Este é um setup de conexão e esse setup de conexão é apenas para iniciar efetivamente uma conexão. Não vai ter uma continuidade de troca desse tipo de dados aqui. Já é iniciado outro tipo de dados, que é o que a gente vai ver agora nessa imagem aqui. Então, a transmissão de dados TCP entre o cliente e o servidor acaba ocorrendo com o envio de dados, né? Então, a mensagem, essas duas mensagens que estão sendo enviadas aqui, elas estão com a code bits P, no caso é o PSH, o push, né, que é o envio da informação. Ele vai enviar então o 8001 como sequência, dando continuidade à anterior. E o número de acknowledge, né, é o 15.001, ele repetiu o acknowledge anteriormente. Então o servidor recebe essa mensagem, recebe uma segunda mensagem, porque aqui está ocorrendo um envio em paralelo. Então ele enviou, a primeira mensagem enviou bytes de 8.000 até 9.000 e de 9.001 até 10.000, ou seja, foram até 10.000 bytes que o servidor recebeu. E quando o servidor for responder, ele vai responder com aquele número de sequência baseado no acknowledge, né, que é o próximo, e o número de ACK é dizendo que é para enviar o próximo byte acima de 10.000. Então, se ele recebeu até 10.000 bytes, ele vai indicar aqui que ele tem que enviar o 10.001 em diante. Mas neste caso aqui, ele está fazendo uma confirmação e enviando dados para o cliente. Neste caso, ele enviou de 15.001 até 17.000. Quando o cliente receber essa informação, ele vai enviar com o número de sequência, né, sorteado aleatoriamente. Só que o acknowledge ele vai confirmar com base no número final de bytes que ele recebeu aqui do servidor. Então o servidor recebeu 17.000, o acknowledge vai ser o 17.001, ok? Indicando que é para enviar do 17.001 em diante. E aí ele manda para o servidor, ok? Então o procedimento de troca de mensagens efetivamente dentro do TCP após o setup é algo similar ao que a gente acabou de ver. Então os números de sequência inicialmente aqui podem ser os mesmos, mas normalmente eles são aleatórios. Mas o acknowledge, o número de acknowledge que é sempre nas respostas, né, seja do cliente, seja do servidor, é sempre com base na quantidade de bytes que ele acabou de receber na última mensagem, ok? E aí toda a conexão que é aberta, em que há depois troca de mensagens, ela também é encerrada, ok? E aqui no TCP, esse encerramento ele é feito em 4 vias. Normalmente nós chamamos de four-way handshake, né? Então, como é que se procede a esse funcionamento? O cliente ele inicia o pedido para encerrar a conexão, né? Ele envia uma flag FIN, né, de finalize. O servidor aceita essa confirmação, esse pedido de encerramento e também diz que quer encerrar com ele e confirma, né? Seguindo aqui os números de sequência, os números de ACK, conforme eu havia explicado lá no setup, né? Sempre o ACK é o número de sequência mais 1, ok? Ele mandou para encerrar com o cliente e o cliente então confirma, né? Isso é feito em 4 vias porque são enviados 2 mensagens de finalize e 2 mensagens de ACK, ok?
Mas existe um recurso que é possível e acontece bastante, né, nas nossas redes, que é o seguinte: o cliente inicia o encerramento da conexão, o servidor aceita, né, confirmando isso, só que o servidor não vai encerrar logo a conexão. O servidor, se precisar, ainda pode enviar informações para o cliente, né? A gente chama esse procedimento de semi-encerramento, ou encerramento parcial. Tá? Então o servidor manda essas informações e depois que ele concluir esse processo, ele finalmente encerra. E aí ele vai fazer o finalize e confirma, ok? Então é dessa forma aqui que ocorre o encerramento de uma conexão TCP. Bom, passando então aqui para a fase de controle de congestionamento, este é um dos recursos mais importantes para o uso do TCP, ok? Mas aqui a gente pode ficar com a pergunta de como é que a gente detecta esse congestionamento, ok? Ele pode ser detectado por eventos de perda, ok? E como é que seriam esses eventos de perda? Pelo estouro do temporizador, ou seja, quando uma determinada mensagem foi enviada e não recebemos o acknowledge, né, não recebemos a confirmação dela durante aquele intervalo de tempo pré-definido, ou então quando temos 2 e 3 ACKs duplicados, ou seja, uma sequência de ACKs que repetem a mesma solicitação de número de sequência. Então a gente mandou uma mensagem, aí o servidor diz, não, eu quero que você mande daquele número em diante. Né? Por exemplo, eu mandei várias mensagens, ele diz, eu quero enviar da 101 em diante. Aí eu mandei outra sequência de mensagens e ele continua dizendo, eu quero da 101 em diante. Então aí já temos 2 ACKs repetidos, né, duplicados. Isso aí já desencadeia aqui um problema. Mas existe ainda o caso de eu continuar mandando informações e ele ainda na terceira vez dizer, me mande o 101. Então aí a gente tem 3 ACKs duplicados, né? Na realidade seriam ACKs repetidos, seria o termo adequado. Então, quando acontecem esses eventos de estouro de temporizador ou de uma sequência de ACKs repetidos, entra em ação alguns algoritmos de controle de congestionamento. Este tipo de problema acontece quando a janela de transmissão do TCP está muito grande, ou seja, quando muitas mensagens, muitos segmentos estão sendo transmitidos em paralelo. E aí, por algum problema de congestionamento ou de capacidade do dispositivo, ele não consegue absorver essa quantidade de mensagens, de segmentos, e aí ele tem que dar conta de reduzir a quantidade para começar a tentar se recuperar desses erros, ok? Então aqui eu vou mostrar para vocês 2 exemplos que ocorrem na prática, né? 2 mecanismos no caso. Um deles é o partida lenta, em que quando é detectada essa situação de estouro de temporizador ou de ACK duplicado, voltamos imediatamente para a janela de tamanho 1, seja lá qual seja o tamanho que a janela estava anteriormente. Então eu dou uma pausa e digo, não, está dando erro, então eu vou transmitir um de cada vez. Se der sucesso, aí eu posso dobrar a minha janela. Se der sucesso, depois da janela dobrada, eu dobro novamente e assim vai crescendo, né, como vocês estão vendo aqui nesta imagem. Então eu mando 1, espero a confirmação. Depois mando 2, espero a confirmação dos 2. Mando 4, espero a confirmação dos 4. Então, à medida que eu for tendo sucesso, eu posso ir dobrando o tamanho da minha janela. A partir do momento que ocorrer algum erro, eu volto, né, para o tamanho 1. Então, esta é uma forma de desacelerar o problema do congestionamento. Né? Detectar uma perda, desacelera dessa forma. O outro mecanismo é conhecido como o AIMD, né, que seria o aumento aditivo e a diminuição multiplicativa. Aqui nada mais é do que tentar manter uma média, né, de tamanho de janela para não ter uma redução tão abrupta, né, nesse desempenho da rede. Então, basicamente, a janela de transmissão ela vai crescendo de 1 em 1 à medida que o ACK ele vai sendo recebido com sucesso, mas quando ocorre uma perda, a janela é cortada pela metade. Então, por exemplo, se estamos usando uma janela de tamanho 64, né, ocorreu um erro, né, seja de ACK duplicado ou estouro temporizador, ele corta para 32. Né, e aí vai aumentando de 1 em 1. Aí depois na próxima ele tenta 33, 34, né, e assim vai. Certo? Então fica mais ou menos esse comportamento aqui, como se fosse uma serra, né? Mas percebam que acaba mantendo aqui uma média, né, de tamanho de janela, sem ter uma queda tão abrupta como ocorre aqui na partida lenta. Então esses são os 2 mecanismos que são utilizados para
controlar, né, o congestionamento no protocolo TCP, embora existam outros ainda na literatura, ok? Vamos só abordar esses dois aqui. Então, para entender melhor aqui essa questão de ACKs duplicados, né, nós vamos ver como é que a gente detecta, ou como é que o TCP detecta e reage a essas perdas, tá? Então, nós aqui temos, novamente, um cliente enviando mensagens para um receptor, né, um emissor enviando para um receptor, em que a primeira mensagem que foi enviada, ela tinha sequência do 501 até os 600, nesse caso ele enviou até 600 bytes, né? Mandou também uma outra mensagem até 700 bytes, só que o servidor, quando foi confirmar, ele pediu para enviar o 701 em diante, ou seja, ele acabou confirmando que recebeu segmentos anteriores, mas está querendo que a próxima sequência seja do 701 em diante. E aí o cliente obedece, né, esse pedido e começa a enviar o 701 em diante. Só que houve aqui um problema, né? Essa mensagem foi perdida, mas ele também mandou juntamente, ao mesmo tempo, que aqui a janela estava o tamanho 2, ok? Mandou também a sequência 801 até 900, ou seja, essa outra mensagem acabou sendo recebida pelo servidor. Mas o que acontece aqui? O servidor, ao receber a mensagem, a sequência seguinte, ele volta a dizer que quer receber a 701, porque ele não recebeu. Então ele pega o que recebeu, esse 801, coloca lá na fila dele, mas ele só vai poder esvaziar o buffer quando ele receber esse pedaço aqui que está faltando, que é o pedaço 701, ok? Então ele manda o ACK 701. Se o servidor, ou perdão, se o emissor tiver como enviar agora, ele vai enviar, senão ele vai esperar até poder, né? No caso, se a janela estiver muito grande, ele continua mandando essas mensagens até poder dar conta dessa mensagem que foi perdida. Então, neste caso, ele vai retransmitir o 701, ok? E quando receber com sucesso, o servidor já vai responder dizendo: opa, me mande agora 901. Percebam que em nenhum momento ele pediu para enviar o 801. Por quê? Porque ele já tinha recebido antes, ok? Ele tinha recebido antes com sucesso. Então, neste caso aqui, ele já está subentendendo que recebeu o 801 e agora ele quer que eu mande a 901. Então, a próxima mensagem que deve ser enviada aqui deve ser a 901 para concluir aqui toda a mensagem, ok? Então, quanto a mensagem estiver fora de ordem, o TCP não vai sossegar, vai ficar mandando um ACKs com o número de sequência dizendo: mande a próxima mensagem com essa sequência aqui, mande a próxima mensagem com essa sequência aqui, até ele remontar todos os segmentos para poder entregar para a camada de aplicação. Então, como eu disse a vocês, a gente tem a detecção dessas falhas, né, de perda de mensagem quando há o estouro do temporizador. Então, neste caso aqui, é similar ao partida lenta que eu acabei de mostrar a vocês. Então, a janela é reduzida para um segmento por vez e vai crescendo exponencialmente. Já o outro esquema é o que a gente chama de TCP reno, né? É quando temos dois ACKs repetidos. É quando temos uma situação em que apareceria mais um ACK aqui, ou seja, veio o ACK normal, vamos dizer assim, para indicar a próxima sequência, houve uma falha, ele continuou pedindo essa mensagem, mas na próxima acabou pedindo novamente o 701, vamos supor. Então aqui seria 701 e aqui também 701. Então aqui temos efetivamente um ACK duplicado, ok? Então seriam dois ACKs iguais, ou melhor, repetidos, que aí desencadear esse mecanismo aqui do TCP reno, ok? Que neste caso ele vai aplicar aquele esquema que a gente acabou de ver aqui, o aumento aditivo e a diminuição multiplicativa, né? Que ele corta a janela pela metade e depois vai crescendo linearmente um a um, ok? Existe ainda um outro mecanismo, embora existam mais, né? Que é o TCP Tarroi, né? Que neste caso ele lida com 3 ou mais ACKs repetidos. Então percebam aqui neste cenário, o cliente estava enviando a sua sequência, né? 101 até 200, 201 até 300, e quando o servidor estava confirmando, ele estava pedindo a 301. E aí o cliente mandou a 301 até 400, opa, mas houve uma perda. O cliente continuou mandando 401 e a 500 e a 600, só que todas as vezes o servidor dizia: me manda a 301, me manda a 301, me mande a 301. Ou seja, aqui ocorreram 3 ACKs em sequência repetidos, né? Está até representado aqui.
Então, neste caso, entra o algoritmo Tarroy, que aí ele tem o comportamento mais abrupto, né? Porque este é um caso mais extremo. Então, ele corta a janela para 1, né? Que é parecido com o estouro do temporizador. Ok? Corta a janela para 1 e inicia a partida lenta. Ok? Só um comentário aqui, que percebam que mesmo que o TCP vá recebendo as mensagens fora de ordem, ou seja, ficou faltando aquela que ele estava pedindo toda hora, quando ela é entregue, ele já tem as outras todas confirmadas. Então, ele ficou pedindo, me manda 301, me manda 301, me manda 301, mas quando a 301 foi efetivamente mandada, ele já assume que recebeu as outras e pede a 701, porque ele já tinha recebido a 400, a 500 e a 601, no caso, ok? Então nós agora podemos ir para o Wireshark para apresentar um pouco essa discussão que a gente acabou de ter aqui com relação ao setup da conexão e encerramento, ok? Então aqui na minha captura, eu já havia feito a comunicação entre o cliente e o servidor, aqueles mesmos programas que eu havia disponibilizado para vocês. Então o cliente, ele inicialmente faz o setup, né, que são essas 3 primeiras mensagens que vocês estão vendo aqui. Então, aqui eu fiz a nível do localhost, né, então não dá para distinguir IP de destino e origem, ok? Mas basicamente, o meu computador, ele iniciou uma conexão enviando a mensagem SYN para o servidor respondeu, né, com SYN mais ACK, e depois houve a confirmação do ACK. Perceba só aqui um detalhe, que eu estou servindo, né, na porta 61.000, só que o meu sistema operacional, ele automaticamente gera uma porta aleatória para o lado do cliente. Então, quando o cliente vai se conectar com o servidor que tem a porta aberta, o sistema operacional abre uma porta dentro da definição dele. Então, quando é do cliente para o servidor, neste caso aqui, da 53.731 para 61.000. Quando há uma resposta do servidor para o cliente, há uma inversão, né? A porta 61.000 vai responder para a porta de origem, né? E assim continua. Então, toda a comunicação ela ocorreu dessa forma, ok? Então, continuando aqui, podemos olhar aqui os números de sequência, né? Conforme acabamos de abordar. Então, vejam só. O mensagem que foi enviada SYN, no caso ela foi com o número de sequência 0, ok? E depois o servidor ele acabou respondendo, né, também com uma sequência 0, mas dizendo acknowledge 1, ou seja, me mande a mensagem seguinte, né? E aí o servidor, no caso o cliente, ele responde, né, com o número de sequência 1 e também o acknowledge 1, ok? Então isso aqui, essas 3 primeiras mensagens são o three-way handshake. O que vem a seguir aqui, estas 4 mensagens, são mensagens que foram trocadas de texto, né? Neste caso, eu utilizei aquele programa que a gente tem trabalhado, que é enviar um texto minúsculo, ele converte em maiúsculo, né? Então, vocês veem aqui o PSH, né, que é o push, em que eu estou enviando o dado efetivamente, o ACK, que seria a confirmação, aqui é um outro push, que seria a resposta do servidor, e aqui a confirmação de que eu recebi do servidor. Já vamos também falar um pouquinho do número de sequência dessas mensagens. E por fim temos aqui o encerramento em 4 vias, conforme a gente havia discutido lá nos slides. Então o servidor, neste caso aqui, está iniciando o encerramento, ok? O cliente confirma e depois o cliente vai iniciar também o encerramento e o servidor confirma. É por isso que a gente diz que ele é em 4 vias, ok? Então, retornando aqui para a definição, os números de sequência das mensagens, percebam que quando eu faço o push, eu estou utilizando a mesma sequência solicitada aqui pelo acknowledge da mensagem anterior, ok? Então, é a sequência 1 e o acknowledge 1. Quando o servidor vai me confirmar que recebeu essa mensagem, ele recebeu uma mensagem de 2 bytes, ok? E aí ele vai solicitar o ACK 3, ou seja, o terceiro byte que é na sequência, ok? E aí quando eu mando a mensagem, né, no caso a mensagem tem tamanho 2, eu estou mandando o ACK 3 e ele vai me confirmar também como o ACK 3. Como esta é a última mensagem, né, ele deveria solicitar o ACK 5, mas ele encerrou por aqui, ok? E aí ocorre, né, o encerramento das mensagens. Então ele acaba seguindo a mesma sequência que a gente acabou de abordar. Então este é o funcionamento do TCP.
vou ilustrar para vocês agora como é que é o funcionamento do UDP. Então, olhando aqui para o UDP, a captura, após ser executado os scripts, né, conforme eu tinha disponibilizado para vocês, os mesmos scripts, nós só temos duas mensagens, ou seja, ele é o protocolo mais econômico em relação ao TCP. Então aqui nós temos a mensagem UDP que foi enviada do cliente para o servidor, neste caso o meu sistema operacional sorteou esta porta, né, para o cliente, e a porta que eu estava servindo era esta 62.000, e a minha mensagem tem tamanho 2, só que aqui eu não tenho nenhuma confirmação, né, de que eu enviei essa mensagem, ok? Então aqui são duas mensagens porque eu enviei um texto minúsculo para o servidor me respondeu com o texto em maiúsculo, tá? Mas o normal do UDP é enviou uma mensagem, chegou lá do outro lado, ok, por aqui fica. Okay? Então percebam que o UDP ele é bem mais simples, o cabeçalho dele é mais simples, não há mensagem de controle de congestionamento, não há nenhum controle de sequência, ok? Então ele acaba sendo muito mais econômico. Não é que ele seja mais rápido, ele só não gasta tanto tráfego, né, tanto volume de tráfego na rede quanto o TCP gasta. Entretanto, o TCP, apesar de gastar mais, ele acaba tendo a entrega confiável das mensagens, né? Ele faz aquela confirmação das mensagens para evitar que as mensagens cheguem fora de ordem ou que algum pedaço da mensagem esteja faltando, que tenha ocorrido algum erro. Ok, pessoal? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar para vocês a respeito do TCP e UDP. Ok? Então, até a próxima.